Salve, rapaziada! Zubeldia toma uma decisão importante no São Paulo. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje do canal chamado Tricolor. Mas antes, eu quero pedir o seu like, por gentileza, deixa o seu like, fortalece bastante o canal, rapaziada. Ajuda demais o like, a inscrição, o compartilhamento e também os comentários, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal chamado Tricolor. Zubeldia toma uma decisão importante do São Paulo. E é sobre isso que nós vamos falar, rapaziada. E para isso eu vou trazer uma matéria do André Hernan e também da ESPN, beleza? E vamos fazer isso agora. Acompanhe aí o vídeo do André Hernan. E já adianto e já falo logo na lata para vocês. Não tem treta nenhuma entre Zubeldia e elenco do São Paulo. Hoje aconteceu uma conversa da direção, com as pessoas responsáveis pelo futebol, com a comissão técnica, com o Zubeldia, mas essa reunião, eu já digo para vocês que é uma reunião que vem acontecendo todo início de semana, né? Início de semana você já faz uma espécie de uma reunião de pauta para tratar dos principais assuntos e tem jogos em casa, onde o São Paulo tem ido bem. O Vasco, que é um adversário que estava fragilizado por más atuações, pela questão da demissão do Álvaro Pacheco, no pensamento, né, da direção, eram pontos que o São Paulo tinha que buscar. E aí você tem que usar o que tem de melhor no elenco, porque daqui a pouco você tem Libertadores, Copa do Brasil, com jogos do Brasileiro. E aí você pode poupar, de repente, nesses jogos de Brasileiro, quando você tem uma decisão em Libertadores ou em Copa do Brasil. Então, assim... É isso aí, rapaziada. Canal chamado Tricolor aí, trazendo um vídeo editado, é claro, né? Aí do André Hernan, e ele fala a respeito da decisão do Zubeldia, da reunião que costumeiramente acontece no São Paulo, reunião que acontece todo início de semana, e é uma reunião de praxe, né, rapaziada? Segundo essas informações do André Hernan, essa reunião, ela costuma acontecer no São Paulo. Isso nos deixa um pouco mais tranquilizados, porque não foi uma reunião específica para tratar simplesmente se permanece com o Zubeldia, se manda o Zubeldia embora, se vão dispensar jogadores, se vão manter jogadores. Não, é uma reunião que é claro que provavelmente eles toquem em alguns assuntos ali, mas o assunto principal é como lidar com o Campeonato Brasileiro. A dificuldade do Campeonato Brasileiro, o Zubeldia já sabia, tanto que ele falou em suas coletivas, ele já sabia do Campeonato Brasileiro, do calendário brasileiro, a dificuldade que ele haveria de enfrentar, e ele tomou algumas decisões. O Zubeldia tomou algumas decisões. O penúltimo jogo contra o Cuiabá, ele deixou o Lucas Moura de fora, num primeiro momento. E agora, no último, contra o Vasco, ele nem levou para lá o Arboleda e o Luciano, que devem retornar agora diante do Criciúma, que tem bons resultados e está em ascensão, e vamos enfrentar o Criciúma, beleza, rapaziada? Então é isso aí. Agora vamos para a próxima matéria. Vamos já para a próxima matéria aqui, que eu vou trazer para vocês, da ESPN, galera. Aguenta firme aí, vamos compartilhar a tela com vocês agora. Está aí. Bastidores. Como São Paulo vê derrotas seguidas de Zubeldia e por que Crespo serve como alerta? Gente, eu achei uma matéria muito importante, bem interessante, na verdade, aí feita pela ESPN. O setor ali de jornalismo da ESPN está de parabéns por fazer esse tipo de matéria. Vamos lá. Luiz Zubeldia viu a invencibilidade de 13 jogos do São Paulo chegar ao fim de forma amarga, com derrota em casa para o Cuiabá e goleada diante do Vasco na sequência. Isso aí todo mundo já sabia que uma hora a derrota viria, né, rapaziada? Já são duas derrotas que o São Paulo tem. Nós só não imaginávamos que haveria uma derrota humilhante como foi essa contra o Vasco. Agora já são 4 partidas sem vencer, algo que, claro, liga o alerta nos bastidores, mas também é encarado com calma. A ESPN ouviu diferentes pessoas ligadas ao futebol tricolor. É importante mais de uma opinião ou apenas uma ou duas opiniões, galera, para entender como o momento é enfrentado no dia a dia. E presta atenção agora.
Em meio a rumores, vou ler de novo, em meio a rumores dos mais variados pipocando nas redes sociais sobre quais seriam os motivos para a queda de rendimento. A avaliação interna é que Zubeldia terá que superar duas questões principais para o São Paulo retomar o rumo dos bons resultados. O primeiro, já esperado, a adaptação de um treinador estrangeiro, por isso a comparação com o Crespo, em relação ao calendário brasileiro. Em termos práticos, essa questão passa pelo entendimento de cada tipo de jogo e, por consequência, quais as mais indicadas para preservar ou não um titular, por exemplo. Contra o Cuiabá, no Morumbi, Zubeldia optou por não iniciar o jogo com Lucas Moura, Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor, todos titulares. Já na derrota contra o Vasco, foram preservados Luciano e Arboleda, que sequer viajaram para o Rio de Janeiro com a delegação. É algo que Hernan Crespo também enfrentou em 2021, mesmo depois de ter conquistado o Campeonato Paulista, quando demorou 10 rodadas para vencer pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. É importante a gente relembrar, contextualizar a dificuldade que os treinadores estrangeiros encontram aqui com o calendário brasileiro, galera. No caso, o Crespo teve uma demora de 10 rodadas para vir a primeira vitória. O Crespo teve 2 derrotas, o Crespo se manteve muito ali aquele cenário de empate, né? Com o Zubeldia, claro, o cenário é diferente, já que o início foi ótimo, mas esse entendimento da realidade da Série A é algo que o clube entende nos bastidores, que será importante para o argentino. Eu penso da mesma forma, galera. Após o revés para o Vasco, inclusive, Zubeldia assumiu a responsabilidade em preservar jogadores nas 2 rodadas. E também falou em autocrítica interna diante dos resultados finais. Importante isso, hein? São decisões minhas, pura e exclusivamente minhas, nada mais. Evidentemente, as decisões não têm sido boas porque afetam a equipe. Mas sem dar nome de quem pede ou não, quem pode ou não jogar, vamos reduzir a quem toma as decisões. As assumo como responsável e depois faremos uma autocrítica interna, afirmou o técnico. Muito bom isso. O segundo ponto observado internamente é uma certa acomodação diante da sequência invicta, algo que Luiz Gustavo também endereçou depois da derrota em São Januário. Parabéns ao Luiz Gustavo por tomar essa palavra, né? Direcionar essa palavra para o restante do elenco. A variação é que o São Paulo não teve a mesma postura que vinha apresentando contra Cuiabá e nem diante do Vasco. Eu aprendo muito rápido na minha vida. A gente viu a situação que o Vasco estava, como estavam pressionados nesse jogo, e nós também. Nós tínhamos uma grande possibilidade, entre aspas, de fazer uma vitória aqui e ficar mais tranquilo. Mas faltam algumas coisas que temos que corrigir internamente, nós, jogadores. Respeitar alguns princípios para reagir no próximo jogo, disse o volante Luiz Gustavo. Hoje foi uma grande lição para nós. Abrirmos os olhos em questão de humildade, botar pezinhos no chão, saber que somos todos seres humanos e temos que fazer por merecer a vitória. Campeonato Brasileiro é difícil, todo mundo luta, briga e hoje fomos surpreendidos por alguns princípios que esquecemos e nos fez muito mal, acrescentou o experiente jogador. Qualquer outra explicação para a oscilação em campo, como possíveis insatisfações internas, foram rechaçadas pelas fontes ouvidas pela reportagem, tanto no elenco quanto na direção São Paulina. E aqui a matéria termina mostrando os próximos jogos do São Paulo. Criciúma, historicamente, rapaziada, galera, homens e mulheres do canal chamado Tricolor, costuma dar um trabalho aí pro São Paulo. É histórico isso, tá? Mas vamos enfrentar agora no dia 27, né? Depois de amanhã iremos... Eu tô gravando agora, dia 25/6, terça-feira, às 21h31, esse vídeo. Vamos enfrentar no dia 27, às 8 horas da noite, vamos enfrentar o Criciúma. E depois, isso em casa. Depois em casa enfrentamos no dia 30, 3 dias depois, às 16 horas, enfrentamos o Bahia, do Rogério Ceni. Também tá lá em cima na tabela, rapaziada. E aí o Atlético Paranaense, que aí esse sim pode ser um cenário favorável pra gente, porque o Atlético Paranaense acabou de demitir o técnico Cuca. Mas há quem diga, há rumores, novamente a questão dos rumores, que o técnico Fernando Diniz pode assumir aí frente do Atlético aqui do Paraná.
Mas a gente sabe que o trabalho do Fernando Diniz, deixa eu fechar a matéria aqui, a gente sabe que o trabalho do Fernando Diniz costuma levar um certo tempo, né, para dar resultados. Então isso pode ser importante para o São Paulo. Então é isso, rapaziada. O Zubeldia toma uma decisão importantíssima para o São Paulo. Agora ele vai vir com força máxima. Enquanto não voltarem os outros campeonatos, Copa do Brasil e Libertadores, vai ser força máxima, galera. Talvez com uma alteração ou outra, lembrando que Igor Vinícius, o Rafinha está retornando agora, né? Já está treinando com a equipe, mas ainda sem ritmo de jogo, né? Tá muito tempo ali afastado do São Paulo desde aquele jogo, o primeiro jogo aí pela Libertadores. O Rafinha teve aquela lesão, aquele trauma, mas já está retornando. Isso é bom para o São Paulo, para reforçar a equipe. Beleza, rapaziada? E o Zubeldia terá decisões importantíssimas. Ele tem feito alguns testes, né? Mudança de esquema, por causa da ausência de volantes. Agora, para o próximo jogo, provavelmente não, o Alisson estará de volta, com certeza o Alisson estará de volta ao lado de Luiz Gustavo, Arboleda na zaga, e provavelmente o Luciano deve reforçar a equipe aí do São Paulo. Beleza, rapaziada? A gente viu muito espaçamento entre as linhas, né? O São Paulo que usou um 4-3-1-2, que alguns dizem que foi um 4-4-2 em losango, e talvez tenha acontecido em algum momento do jogo, mas o importante é o São Paulo se recuperar na tabela, porque virão jogos bem difíceis aí. Se nós olharmos as tabelas, os próximos jogos, principalmente contra Criciúma, a gente vai ter Criciúma e Bahia vão ser confrontos duríssimos, mas serão em casa. Cenário favorável. Atlético Paranaense, apesar de ser fora de casa, é possível ganhar por esse momento do Atlético Paranaense, mas também não será fácil. Beleza? Deixa o seu like, por gentileza, a sua inscrição se for novo por aqui, comenta no vídeo, deixa a sua opinião e compartilha, por gentileza, esse vídeo para dar mais engajamento no canal. Tamo junto, porque ser São Paulo não é uma escolha nem uma opção. Ser São Paulo é uma vocação, rapaziada. Tamo junto, forte abraço e vamos São Paulo!